Senhores telespectadores, estou a falar-lhes num estranho lugar. Estamos mesmo no cume do Monte Córdoba. O Monte Córdoba é um lugar com magia, um lugar cheio de lendas e de milagres. E além disso, cheio de documentos históricos e pré-históricos da maior importância. Estou a ver ao longe ainda umas casas redondas. Aquilo era um povoado da Idade do Bronze Final, quer dizer, quase 1000 anos antes de Cristo. Entre 900 antes de Cristo e 700 foi habitado. Depois aqui mais perto vêm já umas casas, uns alicerces. Isto era um povoado romano, uma vila romana, porque os campos daqui até ao mar são muito bons. Bom, mas não é por nada disso que eu venho aqui ao Monte Córdoba. Venho hoje, que é um mau dia. Este monte costuma ser um mirador espantoso. A gente olha ao longe e vê até ao porto, vê até o mar a brilhar, e hoje não vê. O que vê é uma névoa espessa que está a cobrir a cidade de Santo Tirso. Apesar disso, eu resolvi vir cá hoje. E porquê? Todos sabem que estes meus programas são feitos alguns dias antes, para depois serem montados. Isto dá muito trabalho. Ora, acontece que hoje, 26 de novembro de 2007, faz exatamente 1100 anos que nasceu uma das grandes figuras da proto-história portuguesa. Podemos lhe chamar um dos fundadores de Portugal. Uma grande figura da Igreja, São Rosendo. São Rosendo nasceu aqui muito perto, em 26 de novembro do ano 907. E este lugar está ligado ao nascimento. Está ligado? Porque aqui no meio das ruínas romanas, e normalmente com pedras romanas, tinham feito os reconquistadores uma igreja, a Igreja do Salvador, e o São Rosendo era filho do conde Guterres Mendes e da condessa Hildoara. Bom, mas a condessa tinha um grande desgosto porque não tinha filhos. E então subia aqui ao cimo do monte e ia ao tal santuário de Salvador, aqui perto, aqui a 2 passos, ia lá rezar, a pedir a Deus que lhe desse um herdeiro. Bom, e logo aqui começa a lenda. Um monge contemporâneo ainda de Rosendo escreveu-lhe uma crónica, uma história, e diz que um dia que a mãe estava aqui ansiosamente a rezar a Deus que lhe desse um filho, lhe apareceu um anjo. E um anjo diz: mulher, tu vais ser mãe, e vais ser mãe de alguém que honrará a tua geração, a tua terra e a época em que nasceu. Vais ser mãe de um grande santo. Como veem, tem muitas semelhanças com a história da Anunciação de Nossa Senhora. Isto quer dizer que são já biógrafos influenciados pela lenda a compor a história de São Rosendo. Agora, que o São Rosendo não era lenda nenhuma, é perfeitamente verdade. Há dezenas de documentos sobre o São Rosendo. Bom, e acho que chega a altura de eu lhes apresentar um pouco mais visível o São Rosendo. Até hoje chegou apenas um objeto que se relaciona diretamente com a vida do São Rosendo. É esta pedra que estão a ver. Esta pedra que está aqui foi mandada a fazer pelos pais do São Rosendo para o batismo do menino. Bom, é que os pais do São Rosendo eram pessoas muito importantes. Ele era o conde Guterres Mendes, ela a condessa Hildoara. Esse conde era neto do rei de Leão, do rei Ramiro I, portanto o São Rosendo era bisneto de rei, era gente de estirpe real.
Bom, e quando a criança nasceu, mandaram fazer uma pia batismal, propósito para o batizado. O nome que lhe puseram não foi Rosendo, nessa altura não havia o nome do Rosendo, foi Rudezindos. É um nome gótico, porque eles eram gente daquela nobreza descendente dos visigodos que vinha a fazer a Reconquista. Ele vive, como lhe disse, no século X, mas é canonizado, e canonizado é por duas bulas, no século XII, e por esse tempo houve um culto intenso. A prova está em que o que falta aqui na pia batismal foi levado pelos crentes, viu a pia, foi ali que o santo foi batizado, então raspavam um bocadinho e tomavam como se fosse aquilo um unguento milagroso. Era a pia do batismo de um santo, portanto, com certeza que fazia milagres. E não sei se fez, porque há livros com inúmeros milagres, e milagres importantes, milagres do São Rosendo. A especialidade era tirar o demónio do corpo. Havia pessoas, até crianças, freiras, em cujo corpo se metia o espírito maligno, e o São Rosendo nisso era infalível. Mesmo depois de morto, bastava chegar à sepultura do São Rosendo e ele conseguia espantar esses espíritos imundos que se apoderavam da alma dos cristãos. Mas estão a ver aqui o que resta, portanto, da pia batismal. É uma relíquia veneranda, porque é autêntica. Ela ficou aqui, queriam levá-la lá para cima, de onde viemos agora, lá em cima. Lá em cima é que a Condessa Ildoara viu o anjo anunciar-lhe que ia ser mãe. Portanto, eles queriam lá fazer o batismo. Então, mas não é que a junta de bois que levava a pedra chegou aqui, partiu-se o carro dos bois e não houve maneira, não houve força, a pia não arrancou daqui. Não há dúvida que o santo queria ser batizado aqui. Olha, é por isso que esta capela se chama hoje de São Miguel. É porque, segundo uma versão, depois já mais tardia, o tal santo que apareceu à Condessa Ildomar a dizer que ia ser mãe, era nem mais nem menos que o São Miguel, uma são muito importante, São Miguel. Aqui ainda se vê, no alto altar, um São Rosendo. Eu mostro, não é que a imagem seja, enfim, nenhuma maravilha, mas é que, entretanto, São Rosendo esqueceu, passou da memória dos portugueses. Talvez seja o único altar onde ainda possa encontrar aquele que nos séculos X, XI, mesmo XII, foi considerado um dos grandes santos da Galiza e de Portugal. Os locais arqueológicos que acabamos de visitar têm sido criteriosamente explorados e os materiais que lá aparecem estão reunidos aqui em Santo Tirso, no Museu Abade Pedrosa. Bom, o Abade Pedrosa era um abade daqui, era um arqueólogo amador e que tinha muito gosto por essas coisas, recolheu muitas peças e depois doou-as todas à Câmara, e é esse núcleo que começou por ser a coleção do museu. Há aqui muitas peças, vale a pena visitar o museu. Eu gostava de chamar a atenção para estas enormes vasilhas. Isto já é, claro, já é romano e é tardo-romano. É já do tempo das invasões bárbaras, portanto é uma coisa já do século IV ou V. Mas reparem a dimensão destes potes. E há aqui um que é particularmente interessante. Isto é a parte de cima de um pote de vinho, onde o oleiro gravou uma legenda publicitária. Bom, em latim isto diz: Ene me bono tuo. Ene me quer dizer toma-me ou bebe-me. Bono tuo, para teu bem. Portanto, é um elogio do vinho.
estava cheio de vinho, este devia estar à porta da taberna e dizia: toma-me para teu bem. É um dos primeiros casos de publicidade que eu conheço. Agora, o que eu acho, e a razão principal que me trouxe a este museu, aliás, do interesse que ele tem, é que este enorme edifício era uma hospedaria de um convento, do convento de São Bento. Eu queria-lhes mostrar o convento de São Bento. O principal monumento de Santo Tirso é este mosteiro de São Bento. Bom, há, portanto, aqui três santos: o São Rosendo, o Santo Tirso e o São Bento. Bom, isto explica-se assim. Este mosteiro aqui foi fundado no século X por uma grande nobre, Dona Unisco Gudinis. Foi fundado no ano de 978, portanto, antes da canonização do São Rosendo. E foi fundado em honra do Santo Tirso. Este Santo Tirso é um mártir dos primeiros tempos do cristianismo da Bitínia. A Bitínia é lá uma região, dá para o Mar Negro, é uma região lá da Europa Oriental. Os visigodos tinham muita veneração por esse santo e descreviam de uma forma muito cruel a maneira como ele foi torturado e massacrado, e havia realmente o culto do Santo Tirso. Só aqui no norte do país, que foi onde eles tiveram mais influência. Lá para baixo não há Santos Tirsos. Bom, mas depois este convento, enfim, instalou-se aqui uma comunidade de frades beneditinos do São Bento, e o mosteiro, que tinha sido feito em honra de Santo Tirso, passou a chamar-se Mosteiro de São Bento. E foi constantemente mosteiro e habitado, e foi aqui frades, até ao liberalismo. Depois da Revolução Liberal, mandaram vender estes bens em asta pública, e isto foi comprado por uma família bem conhecida, os Passos, dos famosos irmãos, o Passos Manuel e o Passos José. Eles compraram isto em leilão, e compraram isto por uma ninharia. Realmente essa venda dos bens da igreja foram vendidos aos especuladores, aos negociantes e aos políticos, e foi realmente desastroso tudo isso. Eles ficaram com isto, mas depois também eles tiveram dificuldades e venderam a um aldeão daí, o Zé Manuel Ribeiro, que tinha saído da sua aldeiazinha, coitado, muito pobrezinho, marcado às escondidas no navio, tinha ido para o Brasil. Lá no Brasil tinha trabalhado rudemente. Há quem diga que em negócios assim um bocado complicados, não sei como é. Sei que, pelo menos saiba morrer quem viver não soube, e ele regressou com uma enorme fortuna, comprou isto à família Passos, viveu aqui durante a vida, fez imenso bem, criou aqui um hospital. Esta terra deve imenso a esse homem, e o rei agradecia-lhe. E fez o primeiro Visconde de São Bento, visto que ele vivia no convento de São Bento, depois fez o Conde de São Bento. Bom, ele não era modesto, ele mandou fazer uma estátua a si próprio diante de uma casa onde vivia, e quando morreu legou tudo isto à Santa Casa da Misericórdia, com a condição da Misericórdia primeiro manter aqui a residência paroquial, depois fazer ali uma escola agrícola. Bom, é um homem que realmente foi um exemplo de dedicação à sua terra e de lucidez. Tudo quanto ele ganhou, não sei se foi bem ou mal ganhado, mas depois foi muito bem aplicado, e é justa a homenagem que ainda hoje a terra de Santo Tirso lhe veio a prestar. Mas quero-lhes ainda falar outra vez no São Rosendo, porque para mim é surpreendente
como um santo que teve essa aura extraordinária, conseguiu esquecer tão completamente. Causa uma certa surpresa que um santo canonizado e que teve um papel tão importante no seu tempo tenha esquecido tão completamente em Portugal. Não sei a explicação, devo-vos dizer que o São Rosendo foi bispo aos 18 anos, mais ele era sobrinho da famosa Condessa Mubadona, a que construiu o Castelo de Guimarães. Mais, ele teve 3 sobrinhos que foram bispos. Tudo isto significa que ele era um membro da alta nobreza e que recebeu, portanto, a dignidade episcopal por ser um nobre. Um nobre numa altura da Reconquista, numa altura em que a nobreza de raiz visigótica era realmente odiosa aos pequenos, porque esses homens tomavam as terras de presúria, anulavam todas as liberdades que os povos tinham ganho durante o período islâmico e diziam: quem manda aqui sou eu, isto agora é meu. E houve realmente uma onda de, como eu já disse mais de uma vez, uma onda de revolta dos pequenos contra os grandes. E o São Rosendo, por mais santo que fosse, fazia parte dos grandes. É possível, é só possível, chamei hipótese, que isso tivesse contribuído para o seu esquecimento. Bom, mas tudo isso lá vai, e agora este grande português passou o 11º centenário da sua vida, do seu nascimento, que se sabe ao certo quando foi, e em Portugal ficou completamente esquecido. Aqui, a Câmara de Santo Tirso, mas só ao nível municipal, resolveram comemorar, fazem uma exposição que vai estar aberta até 27 de janeiro. Olhem, é uma boa oportunidade para vir visitar Santo Tirso. Até 27 de janeiro está aberta a exposição. Vão cunhar uma medalha comemorativa de São Rosendo, vai haver um concerto e vai ser preparada um trabalho, um livro sério, em que se descreve a obra e a vida de São Rosendo. Mas em Portugal, neste Portugal que se diz uma nação católica, esqueceu-se completamente deste centenário de uma das maiores figuras que aqui nasceram. Já falei no Santo Tirso, que é um santo muito vago, lá do século III ou IV, e falei do São Rosendo, que é um santo esquecido, mas um santo verdadeiro, e falei de tempos passados, mas queria concluir este programa num lugar que nos dá uma ideia muito mais real do que é atualmente a jovem cidade de Santo Tirso. E venho para um espaço onde se trabalha 365 dias por ano, com exceção dos anos bissextos, porque nesses trabalha-se 366 e em cada dia trabalham-se 24 horas e emprega mais de 330 trabalhadores.
e abastece uma grande parte do mundo. Aqui a faturação anual aproxima-se dos 70 milhões de euros, são 68 milhões, e 73% é para exportar para países adiantadíssimos, como a França, como a Espanha. É uma fábrica de plásticos, não é muito antiga, isto nasceu nos anos 60, mas é importante perceber isto. Santo Tirso sempre foi uma cidade industrial. Bom, mas aqui a indústria forte eram os têxteis, sobretudo os têxteis do algodão. Quando começa a crise do algodão, quando deixa de vir o algodão do ultramar, quando começa a haver problemas de manufatura nas fábricas, as fábricas de algodão, na sua maioria, desapareceram, fecharam, mas Santo Tirso não se resignou. A vocação industrial continua, diversifica-se muito, procuram ramos novos. Olhem, e por exemplo, esta fábrica, que é uma grande unidade onde estamos, nasceu de que o proprietário, ali pelos anos 60, numa viagem por Itália, viu fabricar em plástico alguns objetos e pensou, isto podia-se fazer lá. E assim começa com uma coisa pequena, em Roriz, bom, simplesmente com pertinácia, com inovação, com coragem, com espírito de fazer sempre melhor, conseguiu realizar uma das grandes unidades industriais do norte do país. Vir falar em sítios assim anima-nos e faz-nos acreditar que realmente há futuro para este país. Eu sei que este programa vai ser emitido no dia 30 de dezembro, portanto, na véspera do último dia do ano. É a altura de eu desejar a todos os meus telespectadores que ultimamente me têm dado tantas provas de simpatia e solidariedade, a todos os que me ouvem, sobretudo fora do nosso país, que sei que são milhões que estão a ouvir, a todos abraço e desejar a todos um novo ano muito feliz. Mas prevenir já que o ano será feliz se soubermos trabalhar assim, se este exemplo for seguido, se não cruzarmos os braços, não ficarmos à espera de um Dom Sebastião que nos venha salvar. Se os portugueses arregaçarem as mangas e se deitarem ao trabalho, então sim, com certeza, teremos para todos um ano muito feliz. É esse o meu ardente desejo.